9, versículo 41. Diz a Bíblia: quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela e disse: ah, se tu conhecesses, se tu soubesses ao menos neste dia o que poderia te trazer a paz. Mas agora isso está encoberto. Isso está como? Encoberto. Está fechado. Está encoberto, está fechado aos teus olhos. Amém, meus irmãos? Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero pedir na presença do Senhor que a mão do Senhor venha permanecer diante de nós hoje. Eu sei que o Senhor está com sede. A minha Bíblia diz que o teu Espírito tem ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Ele olha para nós e quer algo conosco. Ele quer ter contato conosco. Permita nesta noite com que abram-se mentes e corações para entenderem o tamanho da sua vontade de participar da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Deus tem vontade, pessoal, de querer participar da sua vida. Aleluia. Amém. Veja só, a Bíblia diz que Jesus é o homem que está a bater a porta. É aquele que bate a porta das nossas vidas. Ele bate a porta com qual intenção, pessoal? Querendo entrar na sua vida. Jesus é aquele que aparece com intenção e vontade grande de entrar na sua vida. De entrar e fazer parte de si. Você pode imaginar que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Agora, imagina, o ciúme, na maior parte das vezes, é quando não se dá a devida atenção a alguém. Quando você não dá uma devida atenção a alguém, ela sente ciúmes. Sim ou não, pessoal? Sim. Ela sente o quê? Ciúmes. Ela sente ciúmes. Quando ela sente ciúmes, é porque ela quer participar. Ela quer o tempo dela, o espaço dela. Só que tem uma coisa. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é onde eu vou conseguir entrar. Quer dizer que ele pode estar com muito desejo de querer entrar na nossa vida, de querer entrar na sua vida, de querer te salvar, de querer te ajudar. Mas se você não ouvir a voz dele, não ouvir ele batendo a porta, ele não poderá participar da sua vida. Mesmo ele tendo desejo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Sobre quantas vezes ele bate a porta da nossa vida e nós não ouvimos. Quantas vezes ansioso e desejoso e até com lágrimas, Jesus bate a porta das nossas vidas. Ele quer entrar. Ele quer participar da sua vida. E você simplesmente não ouve. Você não percebe que alguém está a bater a porta há muito tempo. Ele quer entrar na sua vida. No final das contas, quando nós estamos a orar aqui na igreja, nós queremos alguma coisa. Sim ou não, pessoal? Queremos? Nós queremos alguma coisa. E até há aqueles que confessam, dizem: eu sei que o que eu quero, Deus tem. Mas a questão é, como obter aquilo que eu quero de Deus? Há quem realmente procura Deus por causa da paz. E até sabe, Deus tem paz para dar. Mas a questão, como é que eu posso ter aquela paz? Aqueles que se aproximam de Deus, acreditam que Deus tem a libertação, tem a salvação, tem a transformação. Ele acredita. Só que, como tirar, como obter, como ter aquilo que Deus quer? A verdade é uma, meus irmãos. Para ter alguma coisa de Deus, precisamos de fazer alguma coisa. Amém? Precisamos de fazer o quê? Você pode orar. Você inclusive pode embelezar até a tua oração. Mas no final das contas, se quer alguma coisa de Deus, a resposta é: tens que fazer alguma coisa. Não é possível
você querer ter algo de Deus, tirar algo dele, sem ter que fazer alguma coisa. Não existe. Essa é a razão pela qual que as pessoas estão a viver a orar por muito tempo dentro da igreja. Até inclusive outros frequentam a igreja e tentam. Dizem, olha, eu estou a tentar frequentar a igreja. Que tal? Alguma coisa pode vir a acontecer na minha vida. Mas elas só terminam no embelezar na oração. Fazem as orações mais bonitas que existem, inclusive. Fazem as orações mais bonitas. Mas como para obter algo de Deus, preciso fazer alguma coisa? Essas pessoas não têm o que elas procuram. O que Jesus Cristo disse? Se soubesses hoje o que podia te trazer o quê? A paz. Se fizesse o quê? Soubesse. Quando ele fala se soubesse o que podia trazer a paz, é porque existe alguma coisa que eu preciso fazer para obter tudo que eu quero em Deus. E a minha questão é, você sabe qual é essa coisa? Cada um que está aqui no nosso meio hoje, se vai querer uma coisa, se você quer viver orando, embelezando as coisas, fazendo orações bonitas e não ter nada de Deus, você pode continuar nessa, orando, só. Mas se você vai querer algo de Deus, Jesus disse, se soubesses o que poderia te trazer a paz, mas só que hoje isso está encoberto aos teus olhos, você não pode ver. Existia alguma coisa que tinha que ser feito por todas as pessoas que queriam a paz de Jesus Cristo. E eles só precisavam de saber qual é essa coisa. Enquanto você não souber que coisa é essa, você não obterá a paz, aquilo que você procura. Há alguma coisa que é necessário ser feito. Uma coisa é necessária ser feita. E nós precisamos de descobrir que coisa é essa. Já teve a sensação de procurar uma coisa tanto e você não encontra? E depois, quando você faz com um toque leve, você consegue aquela coisa com muita facilidade. Já tiveram essa sensação na vossa vida? Tentar uma coisa com muita força e você não conseguia, mas você só fez um toque leve teu. E aquela coisa abriu-se, aquela coisa você conseguiu. Sabe, isso acontece quando quer? Quando você, dentre as muitas coisas que você está a fazer, você faz aquela que é necessária para abrir e para obter aquela coisa. Dentro da igreja é a mesma coisa. Há que você fazer muitas coisas e não fazer a necessária, que te trará paz. Não fazer a precisa, a coisa que é necessário ser feita individualmente. Para poderem perceber que não sou eu que estou a falar que é necessário uma coisa. Quando Jesus falou com o jovem rico, perguntava sobre salvação, Jesus disse, uma coisa te falta. Quando, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o povo que estava a testemunhar o Pentecostes, que não estava a participar do batismo com o Espírito Santo, viram os apóstolos a falar em línguas, viram os apóstolos a falar em outros idiomas, a receber o poder. A Bíblia diz que há um povo que foi ter com o apóstolo Pedro e perguntou, irmão, o que nós devemos fazer? Temos que fazer o quê? Ali estamos a ver que para tudo que é necessário você ter na sua vida, tem que fazer essa questão. Qual é a coisa que é necessária ser feita neste momento por mim para obter aquilo? Esses homens, Atos dos Apóstolos, foram perguntar, o que nós devemos fazer? Pedro lhes disse, arrependam-se e sejam batizados nas águas e receberão o Espírito Santo na vossa vida. Era o que faltava para aquelas pessoas. Eles arrependeram dos seus pecados, batizaram-se nas águas e receberam o Espírito Santo. Fizeram a coisa necessária. Amém? Fizeram a coisa necessária. Dentre as muitas dentro da igreja, olhos abertos, para você saber, enquanto eu estou dentro da igreja, eu estou à procura de Jesus Cristo, eu quero a salvação. No dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, há uma coisa que eu quero vos dizer, que a maior parte das pessoas, é o que eu vos disse agora, quando você tenta buscar uma coisa com muita força e você não consegue,
Quando você faz um toque sutil e você conseguiu aquela coisa, você descobre o que era necessário realmente ser feito. No dia que eu fui batizar com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu percebi é que não tinha que ser eu a ditar. Não tinha que imitar, eu não tinha que estar ansioso por nada. Eu tinha que estar totalmente à vontade na oração que eu estava a fazer. Eu confiar plenamente nele. Razão por qual no dia que eu fui batizar, foi um dia que eu estava para orar apenas. Eu disse, Senhor, eu só vou orar alguns segundos porque eu estou atrasado para ir para a oração de manhã na igreja. Eu já vos contei sobre isso. Eu estava com a ideia de orar segundos. E quando eu dobrei o joelho, quando alguém está para orar segundos, uma das coisas que acontece, a mente, ela não tem pressa para falar, não tem muitas palavras para falar. É possivelmente no momento em que Deus encontra as palavras mais sinceras de abertura em ti. E você descobre que Ele só quer a abertura plena para ser batizado. Não é necessário 40 dias serem completados. É uma abertura e confiança plena. Você não desenhar palavra nenhuma que vai dizer ali. Porque você diz, eu vou orar pouco tempo. Isso naquele pouco tempo que Ele assume-te, te batiza. Toque sutil. Nem acreditei, levei mais tempo, atrasei-me na oração naquele dia. E quando eu cheguei lá, eu estava feliz. Havia acontecido o que eu estava a buscar ao ir para a igreja. Antes, em casa. O que é necessário ser feito para você obter o que está procurando em Deus? Pode ser que não é toda a oração e jejum que estás a fazer, mas é uma coisa que é necessária. Jesus disse, mas agora os teus olhos estão encobertos, estão fechados, você não pode ver o que é necessário ser feito. É necessário uma coisa para cada um de nós estamos aqui, receber a resposta que precisa na sua vida. E aquelas pessoas são guiadas pela fé, e essa é a vantagem. Todo que é guiado pela fé, ele tem a prerrogativa de saber o que é necessário, o que ele é preciso. Ele sabe, mesmo inconsciente, ele sabe do que é necessário eu fazer para eu ter a resposta. Quando aquele centurião disse para o Senhor Jesus, envia lá comigo uma palavra, aquela resposta era uma resposta que ajustava ao que Jesus precisava, encontrar uma fé que confiasse em meras palavras. Meras palavras. A coisa necessária. Qual é a coisa necessária? Que você tem que fazer nessa noite para ser tocado pelo Espírito Santo. Você saberá, jovem, e enquanto eu estou a falar, enquanto você estiver conectado a mim, você saberá o que é necessário para ser batizado. Sabe que alguns de vocês estão aqui nesse lugar? O batismo vosso com o Espírito Santo está tão perto que Ele só quer para você quebrar a tua vergonha. Não ter medo de falar e de glorificá-lo em voz alta no culto. Amém? Alguns estão a se prender. Vergonha, medo. O que vai acontecer? Uma coisa é necessária. E eu questiono tanto, Senhor, qual é essa coisa que nós não estamos a descobrir que é necessário ser feita para nós vermos a sua glória na nossa vida? Qual é essa coisa? Os que são guiados pela fé, eles têm a prerrogativa de saber, ter olhos abertos. Zaqueu foi um dos homens que, quando ele estava a andar com Jesus, percebeu o que estava a faltar nele. Ele disse, Senhor, eu estou a resolver devolver tudo quanto eu roubei para as pessoas que eu roubei nelas 4 vezes. Jesus, eu imagino ele gritando, olha, a salvação chegou nesta casa hoje. Quando aquele jovem descobriu que era necessário devolver o que ele roubou das pessoas. O que você sabe, está a entender nessa noite, que é necessário você fazer para ser tocado por Jesus? Evangelho é isso. E nós descobrimos o que é preciso. Por muito tempo, eu já disse isso no início desse ano, foi ano passado também. Falar palavras bonitas faz-nos perder o maior objetivo de todos. Qual é o objetivo? Eu quero Cristo em mim. O que é necessário fazer? Ele precisa que você ouça Ele batendo a porta do teu coração. E você tem que abrir. Você precisa de abrir o teu coração para Ele poder entrar em sua vida.
Você precisa de abrir, fazer a coisa certa, a coisa necessária. Há quem hoje vem e diz: se eu não tivesse feito aquilo, eu não sei o que seria desse domingo de hoje. Eu seria da mesma maneira. Mas graças a Deus eu fiz algo, eu fiz isto. Eu vejo sempre, Deus está à espera de pessoas fazerem a coisa necessária. E elas devem ser guiadas para fazer essa coisa necessária. Enquanto elas não forem guiadas, elas não vão. Vão tocar na oração, vão tocar no jejum, vão tocar inclusive nas palavras. Mas qual é a coisa necessária? Qual é a coisa necessária? Amém, meus irmãos? O livro de Atos dos Apóstolos fala de um homem carcereiro, estava para se matar. Capítulo 16, versículo 30. Ele disse: senhores, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para eu ser salvo? Novamente, uma coisa que é necessário: não se enganem. Todo ser humano que entrou na igreja tem que fazer uma coisa para obter essa salvação, para receber esse toque. Esse carcereiro perguntou: o que eu tenho que fazer? Ele presumiu sozinho? Não, ele perguntou aos apóstolos. Ele teve que perguntar, porque possivelmente esforços humanos, teus, podem não ser viáveis para te dar a resposta, mas uma direção certa pode trazer a resposta do que você precisa fazer. Uma coisa correta, se você for questionar a pessoa correta, ele não dará o te dizer a coisa correta e a coisa necessária, você será ajudado. Mas enquanto tiver a ser cheio de muitos requisitos, recomendações e doutrinas, você não vai obter o que é necessário. O que é mais importante? Jesus Cristo na sua vida. Eu por muito tempo, vocês têm visto, eu falo muito de Jesus agora, ao passo que no domingo antepassado, eu pedi como que colocasse o nome dele aqui. Eu entendi que a coisa mais preciosa e a mais necessária para todo ser humano é entender que ele só precisa de ter uma fé que lhe conecta a esse homem. Não precisa de mais nenhum requisito na vida. Basta ter um contato com esse homem, alguma coisa que te conecte a ele, que você faça em nome dele de verdade. É tudo. É tudo. Hoje eu estou a falar que toda pessoa que não é tocada está a faltar alguma coisa na vida dele. Toda pessoa que não está sendo tocada, alguma coisa está a faltar você fazer. Eu gosto que a Bíblia responde à própria Bíblia. Sabem por quê? Paulo, o apóstolo, fala que a salvação não está longe dos homens. Não está no céu, para alguém ter que subir lá no céu e trazer a salvação para aqui embaixo. Ele diz que a salvação não está além do mar, num rio ou num mar, que alguém tem que atravessar, de ser tão longe e complicado você ter a salvação. Não. Ele diz também não está no abismo, para alguém descer lá e trazer. Ele disse, está perto de ti. Está perto de quem? Você acreditaria que a salvação está perto de ti? Está perto de mim. Na tua boca, no teu coração. Está perto. A salvação não está no céu, não está em algum lugar distante de ti. Mesmo se nós entrássemos agora em um lugar que estão a fumar, estão a beber, eu diria, a salvação está perto de cada um que está aqui nesse lugar. O que é necessário? Se soubesses o que é preciso fazer para essa salvação manifestar-se em sua vida, entrar em ti. Uma coisa você precisa fazer. Se ela está perto de mim, hoje, nessa noite, nada. Aquele eunuco perguntou para Filipe, o que me impede de eu ser batizado aqui agora? Imediatismo. Quando alguém abriu os olhos dele, ele percebe uma coisa, não tem nada que me pode impedir hoje de eu ser batizado, não tem hora, não tem anos para eu ser salvo. É agora. O que pode me impedir de eu ser batizado? Filipe disse, nada. Nada te impede. Se tu crês,
Se tu crês, é suficiente. O homem foi batizado. Hoje. Jesus disse, se percebesses, se soubesses hoje o que poderia lhe trazer o que você tanto quer. Tem uma coisa que você tem que fazer. Tem uma coisa que eu preciso fazer. Há uma solução para tudo nessa vida. Uma das experiências que eu tive com esse ministério, eu contei isso muitas vezes para a irmã nossa. No início dessa igreja, quando eu estava a receber as diretrizes de como é que ela devia funcionar, é um sonho, que é um sonho direção. Havia alguém que estava doente à frente de mim. Eu comecei a orar por aquela pessoa. Orei por aquela pessoa. Orei. Ela morreu nas minhas mãos, no sonho. Quando a pessoa morreu nas minhas mãos, eu continuei a orar. Eu orei com muita força. A pessoa não estava acordada. Comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, eu já não estava mais a orar. Eu só estava a chorar. A pessoa levantou-se. Foi na mesma hora que eu ouvia dizer, teu ministério é composto mais de lágrimas do que de gritarias. Você vai conseguir fazer melhor o teu ministério avançar, não com apenas gritaria. Tem que derramar lágrimas assim. Desde lá eu percebi que às vezes Deus, alguns não crescem. Não é porque não têm condições de não crescer. Estão a fazer a coisa errada. Não a necessária. Não estão a fazer. Existe uma coisa necessária que é necessário você fazer. Que é esta que te trará o crescimento na sua vida. Alguém está a me entender? Alguém está a me entender? Paulo fala sobre a salvação não estar longe dos homens. Ela estar perto dos homens. Aí onde você está sentado, a que passos a salvação está de ti, se você puder pensar? Eu sei que você acha que para ser salvo é daqui a 2 anos. Depende da tua fé. Depende dos seus olhos. Se você descobrir rápido o que é necessário, deixa-me te dizer, não era suposto nós termos pessoas a demorarem muito tempo dentro da igreja e até eu confiá-las para serem alguma coisa. Só que o problema, o tempo que leva até a pessoa despertar é 2 anos. É por isso que a pessoa tem que ficar 2 anos a manifestar e a ter os problemas que ela tem, só para ela poder descobrir o que é necessário. É por isso que leva muito tempo. Mas se ela abrir os olhos rápido, cedo tem as coisas. Depende daquilo que ela for a ver. Rápido despertar, rápido perceber o que é necessário ser feito. Se ela demorar, vai demorar também as coisas. Paulo não demorou quando ele se converteu. Tornou-se um homem que voou em pouco tempo. Mas era mundano. Era um homem que estava distante da graça. Mas os olhos dele perceberam imediatamente o que era necessário ser feito. Você está percebendo o que é necessário ser feito? Precisa descobrir essa coisa. Às vezes eu digo, mesmo que seja vir perguntar para o teu pastor, o que é necessário eu fazer? Vou te dizer, se você vier com o coração aberto, cada um que está aqui nesse lugar, eu tenho algum pensamento acerca de cada um de vocês que estão aqui. Eu tenho, todos. Eu tenho um pensamento, tenho uma ideia do que é necessário para você estar de uma certa forma. Tenho. Que na maior parte das vezes não falo, não tenho abertura, porque vocês não podem não dar essa abertura. Mas eu tenho um pensamento. Às vezes há pessoas que eu digo, não estás bem. E aquele meu pensamento, não estás bem. Para dizer, eu estou bem, se enganando. Mas às vezes é preciso deixar-se guiar para aquela palavra que está dizendo não está bem. Ele está a dizer isso por quê? O que ele está a ver para dizer que ele não está bem? Quando for a ser fiel e seguir, não ser uma pessoa que está a dizer que ele enganou-se, mas seguires, irias perceber o que vai acontecer.
triste. Jesus disse, se soubesses, muitos descobrem tarde, outros nem descobrem. Outros descobrem muito tarde o que é necessário ser feito. E outros que descobrem tarde. O tempo já passou. Tem uma coisa que eu luto muito com ela agora, sinceramente falando-vos, é tempo. O tempo que eu estou a perder hoje não há de voltar mais esse tempo. Jesus disse, se soubesses neste dia, o tempo está a passar. Você precisa de Jesus, precisa de abrir os olhos rápido. E o que significa fé no passado? Sabe o que significava fé no passado? Fé no passado significava o seguinte, fé genuína. Era aquela que o pastor pregava aqui e Deus revelava no coração do povo o que é necessário eles fazerem. Não era tudo que eles esperavam. Eles tinham que saber o que é necessário ser feito. Não me esqueço até no dia de hoje, quando um dos cultos que eu estava participando, quando eu ainda estava numa fase de preparação para me tornar conselheiro e depois me tornar um servo, um obreiro, diácono. Eu participava de um culto na cidade, na altura o chapa estava de 14 meticais para a cidade, ou até menos, não me recordo mais que era 14. Eu estava a participar do culto, já vos contei sobre isso. Foi tão bom o culto que disseram, pô, agora é o tempo da oferta. Eu sabia que ele era meu dinheiro chapa, meti dinheiro no meu bolso, tirei todos os meus 14 meticais, que estavam em moedas de 1, 2 meticais. Fui meter, dei uma oferta. Quando acabou o culto, eu parei fora, já na porta da igreja, já para eu ir para casa. Disse, esse dado aqui eu tenho que ir para casa. É lá Matola, é Moçambique. Não tem dinheiro de chapa. Dei toda a minha oferta. Dinheiro de chapa. Eu não falo de uma fé burra. Eu falo daquilo que é necessário fazer no momento. Sem perguntar o que vai acontecer depois. Mas o que é naquele momento eu sinto e sou direcionado a fazer. Você precisa ter esses impulsos na sua vida. Alguns deles vão te ajudar. Amém? Uma coisa é necessária dentre as muitas. Você só tem que descobrir a certa e a necessária dentre as muitas. Se você descobri-la, você virá e vai me apertar a mão e dizer, pastor, eu descobri. Eu percebi que nem era necessário orar muito. Eu pensava que para receber o Espírito Santo tinha que orar 1 hora de tempo primeiro. Para depois eu receber o Espírito Santo. Eu descobri que não é necessário isso. Mas o que é necessário? Fazer a coisa que Deus quer que eu faça. Basta eu fazê-la, desde que eu fiz, já era. Eu fiz apenas uma oração de segundos e aconteceu na minha vida. Nunca mais. Deus tem sede de se manifestar na nossa vida. Descubra qual é essa coisa. Aleluia. Eu quero orar consigo, você que está aqui agora, me vê que possivelmente Deus falou algo no teu coração. Algo que você precise entender, que você tem entendido hoje, que a salvação não está longe de ti, tua libertação, cura, não está longe, está perto de ti, perto de cada um de vocês, cada um de nós. Você tem que fazer a coisa certa. Eu tenho que fazer a coisa necessária. Não o que eu quero, não o que eu penso. Não, a coisa necessária para me trazer a salvação e a paz. Aleluia.